Partimos para o debate aqui neste Jornal do Dia. Mariana Leitão, líder parlamentar da Iniciativa Liberal, e Mídio Guerreiro, do PSD, e contamos daqui a pouco ter também, a partir de Matosinhos, Tiago Barbosa Ribeiro, do Partido Socialista. E Mídio Guerreiro, começo por si. Ouvimos hoje a reação de Ana Jorge numa carta que escreveu, dizendo que se sente desiludida e que foi afastada de uma forma rude, sobranceira e caluniosa, da forma como ela foi exonerada. Havia justificação para isto, da forma como aconteceu? Muito boa tarde. Eu não vou, comentar a classificação do processo que a doutora Ana Jorge faz, mas penso que aquilo que importa referir é que nós, o ano passado, fomos surpreendidos com uma situação muito difícil da Santa Casa Misericórdia de Lisboa. O governo da altura reagiu, exonerou um provedor, colocou a doutora Ana Jorge, que é uma pessoa, com um currículo muito positivo de vida política e de atividade cívica, e ficámos à espera. Os meses passaram-se e o que nós constatamos é que plano de reestruturação não foi apresentado, plano financeiro não foi apresentado, e assim sendo, eu penso que não haveria de facto outra situação que não fosse a de substituir uma equipa que claramente não se mostrou ao longo dos últimos meses capaz de responder os grandes problemas que existem na Santa Casa. A minha questão é se alguém lhe pediu o plano de reestruturação, porque ela diz que tem um plano de reestruturação sólido. Pois, mas é capaz de o ter, mas não mostrou a ninguém, e nós não temos conhecimento de que ele exista. Vamos lá ver, isto não são coisas do acaso. Eu compreendo que se possa estar mais ou menos melindrado com os termos expostos no comunicado que tornou toda esta situação pública. Deve ser essa a suposta rudeza de que a doutora Ana Jorge faz referência, porque eu não vou classificar. Mas o que eu sei é que houve reuniões de trabalho entre o novo governo e a Santa Casa Misericórdia, e por isso quando chega à conclusão de que não há um plano de reestruturação, não há um plano de recuperação e saneamento da instituição, que tem uma missão social muito importante e cujos indicadores têm vindo a diminuir, ainda por cima, ou seja, o apoio às pessoas, que é a missão maior da Santa Casa Misericórdia de Lisboa, está a reduzir-se, a diminuir, eu penso que o Governo também não tinha. Mariana Leitão, ontem por esta hora dizia-nos aqui em direto que tinha muitas dúvidas relativamente a este processo de gestão e de recuperação da empresa, e já encetaram uma série de iniciativas para ouvir responsáveis. O que é que lhe causa mais estranheza em todo este processo? Bem, antes de mais, muito boa noite, ou boa tarde neste caso. Causa-nos bastante estranheza, desde logo, e por isso também apresentámos o requerimento ainda antes desta decisão do Governo, do processo de internacionalização, que já se revelou ter prejuízos na ordem dos 50 milhões de euros, e até pode ser mais, é um valor que nós não conseguimos ainda aferir com detalhe. Uma série de contradições entre o ex-provedor, a agora de missionária provedora, e depois a vice-provedora, também já a ex-vice-provedora, que sai numa carta de demissão, também fala em interferências políticas, e portanto há aqui um conjunto alargado de situações que é preciso clarificar. E é preciso perceber qual é a situação financeira da Santa Casa, porque neste momento já estamos em final de abril de 2024, não se conhecem ainda as contas de 2023. Sabemos que no primeiro trimestre de 2024 as receitas já estão pelo menos 20 milhões aquém daquilo que estava orçamentado, e portanto há uma auditoria da qual também ainda não temos conclusões concretas que possam ser analisadas. E neste momento pouco ou nada se sabe sobre a atual situação financeira da Santa Casa. Portanto, este é um primeiro passo que é preciso clarificar, o que é que aconteceu com esse processo de internacionalização e qual é efetivamente a situação financeira. Exatamente. Depois é preciso perceber também, que ainda também não ficou inteiramente claro, as motivações, ou seja, o que é que o Governo tomou conhecimento, o que é que eles já sabem, que tenha feito com que se tenha tomado esta decisão. Portanto, e daí também termos, no fundo, no nosso requerimento, pedido também agora que a atual Ministra venha ao Parlamento exatamente explicar o que é que já sabe, o que é que motivou esta decisão. Não sabe, e que já devia saber, se calhar, nesta fase. Não é? Que explique, mas também, então, com aquilo que já sabe, qual é que é o plano do Governo? O que é que o Governo quer fazer relativamente à Santa Casa?
E, portanto, por isso também apresentámos o Até nosso porque o Primeiro-Ministro hoje disse que é normal que haja mudanças e que haja orientações políticas para a gestão daquela instituição. Claro, mas para haver também essas mudanças, ou há razões muito concretas que justifiquem, ainda antes de se saber qual é o plano, ou não havendo, para haver essas mudanças é preciso que se defina o plano para depois ver se fazem sentido fazer alterações na execução do plano ou não. Portanto, há aqui um conjunto ainda no fundo, de motivações que nós desconhecemos e que era importante serem clarificadas na Assembleia da República. Que nós conhecemos e que eu penso que são mais do que justificativo para a decisão que se tomou. Já nos vai dizer quais, porque eu agora tenho já o Tiago Barbosa Ribeiro em Matosinhos e queria juntá-lo a esta discussão. Há ou não saneamento político? Ouvimos hoje o Primeiro-Ministro a recusar e a explicar por que não. Bom, muito boa tarde a todos, boa tarde aos telespectadores também que nos acompanham. Relativamente a esta matéria, nós ficamos muito preocupados com a forma como esta exoneração foi feita e comunicada, mas, para além dela, um certo padrão que o Governo parece estar a aplicar, não só na Santa Casa da Misericórdia, também na Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, veremos no Instituto da Segurança Social e veremos noutras áreas que parecem fazer uma avaliação da competência da gestão nos diferentes organismos em função dos cartões partidários de quem eventualmente venha a ser nomeado. De facto, algumas das dimensões que foram aqui referidas relativamente à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa são corretas. Elas têm vindo já a ser escrutinadas. Aliás, nós podemos ver agora na peça, enquanto estamos aqui a discutir, imagens precisamente de uma audição na Assembleia da República com Ana Jorge, e os problemas que foram aqui salientados e que subsistem na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa resultam das gestões prévias à atual provedora, enfim, até agora provedora Ana Jorge, que tem a ver com as dimensões que já foram clarificadas em sede, inclusivamente, da audição na Assembleia da República, e não só, e naturalmente no diálogo entre o Governo e a Provedoria e a mesa da Santa Casa da Misericórdia. Simplesmente nada disso parece presidir a esta decisão, e, portanto, esta decisão... Mas, Tiago, ajude-nos a perceber, porque deixe-me só interromper para fazermos aqui um fio condutor na discussão. Nós ouvimos Ana Jorge, de facto, já na Assembleia da República, a dar conta do levantamento que tinha sido feito relativamente a uma série de negócios que ela considerava ruinosos, mas a verdade é que passaram 11 meses e nós não conhecemos um plano que já estivesse a ser traçado para resolver a situação. Não, mas esse plano está em execução. Há um plano de reestruturação e de saneamento financeiro que está a ser executado. Aliás, o Governo alega um conjunto de generalidades no despacho de exoneração, generalidades bastante graves, que agora naturalmente terão que ser devidamente escrutinadas e compreendidas, e teremos a oportunidade, na próxima semana, o Partido Socialista deu entrada ontem mesmo de um requerimento para audição urgente da Provedora Ana Jorge e da Ministra que tem a tutela desta área, na Assembleia da República. O requerimento será votado na próxima quinta-feira e esperamos que na próxima semana, no limite, possamos ter respostas que neste momento não existem. E, portanto, nós ficamos especialmente preocupados com esta matéria. É uma matéria que tem vindo a ser acompanhada pelo Partido Socialista, pelo anterior governo do Partido Socialista. Eu relembro que houve uma auditoria forense que foi exigida pela anterior tutela relativamente aos anos de gestão 2021, 2022. Essa auditoria forense, inclusive, foi remetida para o Ministério Público. A doutora Ana Jorge e a sua equipa estão a exercer um mandato que tem precisamente que tem como objetivo o saneamento financeiro da instituição, a reestruturação da instituição. E o Governo alega um conjunto de falhas graves que não são compreendidas pelo despacho. Portanto, de nomeação. Resumindo, esperemos que a falha grave não tenha sido nomeada pelo anterior Governo. Pela sua posição e da posição do Partido Socialista, que há aqui um afastamento por razões políticas, o tal saneamento político. Sim, isso parece-nos ser neste momento uma justificação bastante plausível para estas mudanças intempestivas. Eu repito que estamos aqui a ver um certo padrão de relacionamento com as instituições do Estado. Lembro que, por exemplo, relativamente à Santa Casa da Misericórdia, em 2016, o anterior governo do Partido Socialista nomeou o então provedor Pedro Santana Lopes, insuspeito, creio eu, de simpatias pelo Partido Socialista, para presidir a instituição. E, portanto, nós devemos nomear para as instituições as pessoas que estão em melhores condições de exercer essas funções. Mas não é um cargo de confiança política, só para perceber, Tiago?
Não é um cargo de confiança política, é um cargo que implica a execução de uma determinada orientação política que, tanto quanto se sabe, não mudou relativamente a esta matéria. Portanto, está em curso uma reestruturação financeira, está em curso saneamento financeiro e está em curso um processo de reequilíbrio também ao nível dos recursos humanos da Santa Casa da Misericórdia, para além dos negócios de internacionalização no Brasil e no Peru. A doutora Ana Jorge, estamos a ver estas imagens agora, já esteve na Assembleia a clarificar estas matérias e, portanto, o seu mandato parecia estar a decorrer com toda a normalidade. Já teria havido, inclusive, reuniões com a tutela e, portanto, ficamos muito surpreendidos com esta decisão. Para a semana esperamos ter mais respostas. Deixe-me só rapidamente, porque o Emílio há pouco tinha vontade de nomear algumas das questões que gostava de ver esclarecidas. Pelos vistos, já havia um plano de reestruturação em curso. Eu, desde logo, já rejeito esta tese de haver aqui um padrão. Estamos a falar de realidades diferentes. No que diz respeito à direção executiva do SNS, foram eles que se demitiram. Aqui não. Aqui, de facto, há uma decisão política do Governo de exonerar a atual mesa administrativa da Santa Casa Musical. Por isso não há aqui padrão nenhum. São completamente realidades diferentes. Eu percebo que o Partido Socialista queira misturar esta coisa, criar esta narrativa de que nós estamos aqui a perseguir. Não. São situações completamente diferentes e repare, se tudo estivesse bem, não havia problema nenhum. A verdade é que todos nós sabemos que a Santa Casa tem passado por problemas imensos. Não somos alheios àquilo que disse a vice-provedora no momento da saída, a forma como ela quer sacudir a água do seu capote relativamente a uma série de coisas que nós não conhecemos. Sabemos que a atividade está a diminuir, a prestação de serviço às famílias está a diminuir, sabemos que não há respostas relativamente à situação financeira, ao tal plano que está a ser executado, mas, pelos vistos, não tem resultado nenhum. E assim, se o Partido Socialista está satisfeito com este desempenho, percebe-se porque é que deixou arrastar-se durante 11 meses esta situação. Nós, do nosso ponto de vista, entendemos que 11 meses seriam tempo suficientes para mostrarmos às pessoas que havia uma solução, que se estava a trabalhar numa solução que reparasse aquilo que foram os danos de gestão de um período imediatamente anterior, que também está sobre as orientações do Governo do Partido Socialista. E por isso nós não estamos satisfeitos. Queremos, de facto, que a Santa Casa Misericórdia cumpra melhor aquela função para a qual ela existe, para onde ela recebe muitos milhões de euros para ajudar pessoas. Isso é... Já voltamos aqui para uma nova ronda, mas há aqui um outro tema que pode, inclusivamente, estar associado Voltamos à conversa com os nossos três convidados e agora avanço consigo, Mariana Leitão. Causa-lhe alguma estranheza também este processo, ou não? Há aqui um acerto de contas que, pelos vistos, já estavam previstas relativamente aos pensionistas e relativamente ao imposto IRS. Conhecia esta circunstância? Bem, aquilo que conseguimos apurar, de acordo também com as várias notícias que foram saindo, é que, efetivamente, houve a aplicação de uma tabela relativa às retenções em janeiro, que não era a tabela que tinha sido aprovada no Orçamento de Estado e, portanto, a primeira questão que se coloca é porquê? Porquê? Porque é que o Governo, na altura, do Partido Socialista, aplicou essa tabela? De onde é que surge essa tabela? Entretanto, pelo que se percebe, houve a correção em abril. E a pergunta que colocamos é porquê é que o novo Governo, quando toma posse, não é informado desta situação? E o que é que falhou para não ser informado, quer na passagem de pasta, quer a seguir, quando efetivamente os serviços vão preparar para fazer esse acerto. Mas é de facto grave aquilo que está a acontecer, porque se era algo que já estava previsto e, pelo que percebo, nem todos os pensionistas são atingidos. Daquilo que conseguimos... No final do dia acabam por receber o mesmo, julgo eu. Sim, e daquilo que se consegue perceber, há uns que foram prejudicados porque a tabela acabou por incidir e pagaram a mais, mas houve outros que inclusivamente pagaram a menos. Portanto, não me parece que tenha havido aqui... ou seja, que haja um prejuízo enorme e a verdade é que está a ser corrigido. Mas há aqui uma leitura de que foi um aproveitamento político para que isto acontecesse já após as eleições. Isso é que é preciso perceber. Se de facto, o que é que aconteceu para ser aplicada essa tabela e se houve aqui essa intenção ou não, porque se houve um erro, é uma situação. Se houve aqui uma intenção de aparece uma tabela, não se sabe bem de onde, que é aplicada
se de facto foi com esse objetivo de haver esse aproveitamento por estarmos em campanha eleitoral. Mas também, lá está, como em alguns casos, inclusivamente, houve uns que foram beneficiados, outros que foram prejudicados, não se percebe bem também qual é o aproveitamento, a não ser criar aqui uma ilusão relativamente a essa questão de estarmos em campanha eleitoral. Mas também é preciso ver com o novo governo o que é que se passou para... há aqui algum nível de impreparação para não ter conseguido perceber que isto ia ser feito, para ter sido apanhado de surpresa, mas não há ninguém que informe que isto vai acontecer e porquê. Isso também é importante. Mas aquilo também que, só para concluir, aquilo que se percebe nestas várias situações é que tanto o Partido Socialista como o Partido Social Democrata estão mais preocupados em, no fundo, atacarem-se por causa das questões dos cartões de militantes. E isto é algo que nós temos vindo, que se assiste sempre que há estas alterações de governo. E, portanto, nós não estamos preocupados se agora são os militantes de uns ou os militantes de outros. O que nos preocupa, efetivamente, é o impacto que estas coisas têm na vida das pessoas. Mas acha que o PSD, a AD, o Governo tem essa preocupação agora de distribuir pessoas com um cartão nos lugares de confiança? Este caso em concreto da questão da tabela de retenções, lá está, parece-me que ainda não se percebeu exatamente o que é que está aqui em causa e acho que o Governo lançou já aqui um clima bastante... Pronto, aqui um clima de desconfiança e tudo mais, por causa de uma situação que, sinceramente, eu acho que deveria, pelo menos, aprofundar um pouco mais, em vez de vir dizer que ficou estupefacto quando percebeu. Então, mas vá perceber porquê, porque é que aquilo aconteceu desta forma e tudo mais. Mas só mesmo para terminar, e porque há pouco foi dito relativamente à questão da Santa Casa, o plano de reestruturação, e foi dito pelo deputado Tiago Barbosa Ribeiro, o plano de reestruturação está em curso. Onde é que está esse plano? Porquê é que nós não sabemos qual é o plano? E porquê é que não há contas de 2023 apresentadas, que deviam ter sido apresentadas até 30 de março? Portanto, estas questões continuam por esclarecer. E, portanto, há aqui, lá está, mais do que preocupação entre se são do Partido Socialista ou se são do Partido Social Democrata as nomeações, clarifiquem as questões que são importantes para percebermos o que é que se passa com as instituições e que não há estes buracos financeiros que ainda nem se percebeu bem qual é que é a dimensão. Tiago, para gerir aqui melhor o tempo. Sabe por que razão é que o Governo anterior, o Governo Socialista, não informou destes acertos ao novo Governo? Bom, não estive na transição de pastas, mas eu creio que esta é uma matéria que nem sequer carece de grande explicação. As declarações que ouvimos aqui, ouvimos hoje de Hugo Soares, ontem e hoje, são verdadeiramente inacreditáveis. Falou, e estou a citá-lo, de um esquema, falou de uma manipulação e falou de utilização do valor das pensões para manobras eleitorais. Isto são palavras gravíssimas e revelam, isso sim, um grande desnorte e revelam que o PSD não consegue desligar-se da campanha eleitoral. O que aconteceu foi muito simples e já foi clarificado e é perceptível por todos os portugueses. As tabelas definitivas de retenção na fonte para este ano foram entregues pela Autoridade Tributária à Segurança Social no dia 29 de dezembro. No dia 29 de dezembro, as pensões já tinham sido processadas com uma tabela provisória, como aliás acontece todos os anos, não é específico deste ano, não é por ter havido eleições ou ter deixado de haver eleições, em que depois são feitos os acertos. Mas verdadeiramente extraordinário é falar-se de uma manobra eleitoral, quando o universo de pensionistas abrangidos por esta situação situa-se sensivelmente, agora vou aproximar os números, cerca de 350 mil pensionistas. Destes 350 mil pensionistas, mais de 180 mil tiveram retenção a mais, pagaram mais do que aquilo que deveriam ter pago. E, portanto, agora o acerto é uma devolução superior àquilo que estiveram a descontar. E cerca de 140 mil tiveram uma retenção inferior àquela que deveriam ter pela tabela definitiva. Ou seja, para eleitoralismo, seria uma espécie de um eleitoralismo ao contrário, em que um conjunto de pessoas seria, em tese, mais prejudicada do que outras beneficiadas, porque o universo daqueles que pagaram mais
é superior ao universo daqueles que pagaram menos. Portanto, esta é uma matéria puramente administrativa, não tem qualquer dimensão política, é um absurdo completo, é uma manipulação, uma mistificação. O PSD, aquilo que está a fazer, e parece-nos, como eu aliás tive a oportunidade de dizer hoje de manhã, suspeitamos que o PSD está a criar mais um caso, agora em torno do Instituto da Segurança Social, para procurar, obviamente, encontrar razões para exonerar a sua direção. Isto é verdadeiramente inaceitável e a forma que o PSD utiliza o tema das pensões dos portugueses para utilizar esse tema para combate político, tendo por base esta matéria das tabelas de retenção, que eram tabelas provisórias aproximadas e passaram a tabelas definitivas. Isto foi explicado às pessoas, foi enviada uma carta juntamente com o pagamento no mês de abril e no mês de maio. Isto é verdadeiramente inacreditável quando se explica o que está em causa e o PSD revela um grande desnorte relativamente a esta matéria. Eu peço desculpa. Emílio, ajude-nos a perceber qual é a leitura do PSD relativamente a esta matéria. Parece tudo uma coisa muito simples. No dia 29 de dezembro vieram as tabelas provisórias e as definitivas vieram no dia 17 de março. Pelo meio temos umas eleições a dia 10 de março, porque não houve tempo para em janeiro ou em fevereiro se atualizarem as tabelas definitivas. E a verdade é que há cerca de 150 mil pensionistas que neste mês receberam menos do que aquilo que receberam nos meses anteriores. Mas há também os que receberam mais. Sim, mas vamos focar nos que receberam menos, na percepção que se cria, nesta narrativa recorrente, falsa, de que o Partido Socialista gosta de utilizar, que é de que o PSD é o inimigo dos pensionistas. Isto ajuda muito nesta narrativa, quando eles querem. E deixem-me dizer o número de prejudicados, digamos assim, é superior ao número de beneficiados. O Partido Socialista e o Governo anterior, no momento de transição, fez um PowerPoint, deu uma grande conferência de imprensa, fez uma grande demonstração de que havia aqui um cuidado suplementar acima do normal na transição da pasta. Todas elas. E, no entanto, o que é que nós estamos a verificar em vários setores? Um conjunto de lacunas, de omissões, que não estão nesse dossiê. Esta não estava. Isto era uma informação útil. Mas, no dia 22 de abril, há uma reunião entre a tutela e a direção do Instituto de Segurança Social e também não é tema de conversa. Ora, eu acho isto tudo muito estranho. Eu percebo que o Tiago não acha isto estranho, que acha isto tudo normal, porque não é ele que está a sofrer, digamos, as agruras desta incompetência, porque é disto que se trata, independentemente de ser para mais e para menos. Que tiveram há aqui claramente uma incompetência. Para cima, mas estiveram para baixo. E porquê é que ela não é transmitida? O que é que não é transmitida? Porquê é que não é uma questão meramente administrativa? Pois, mesmo que seja, que eu não acredito que seja, deve ser comunicada. O Instituto de Segurança Social, quando mas os responsáveis do PSD desta área também não acompanham o processo? Quem estivesse atento poderia saber. Não consegue acompanhar. Como é que consegue acompanhar? Então, mas os serviços não comunicam ao novo governo que vão proceder às correções? No dia 22 de abril foi a reunião entre o Instituto da Segurança Social e o Governo e nem sequer nessa reunião, que foi há poucos dias, foi transmitido que havia esta circunstância. Só agora, por força de quê? Por força de haverem pessoas que de repente olham para a folha, estou a receber menos porquê? E questionam. Porque senão, provavelmente, até passaria dos pingos da chuva, que era um bocadinho o que parecia aqui. Por isso, vamos lá ver, isto, para mim, na nossa ótica, é de facto grave, porque parece que houve aqui uma manipulação para tentar aproveitar e, sobretudo, para quê? Para criar confusão em torno de quem acaba de chegar. Mas, segundo aquilo que se percebeu, só janeiro é que teve essa tabela provisória. A partir de fevereiro... Não, porque isso só teve consequência agora, nas pensões... Não, ou seja, só agora é que corrigiram o janeiro. Em fevereiro já estava a ser aplicada a tabela, precisamente. Não, porque só teriam recebido a pensão no valor correto. Só foi alterada no dia 17 de março, as tabelas foi alterada no dia 17 de março, uma semana depois das eleições, para ter efeitos no pagamento das pensões de abril. Por isso é que só em abril agora é que se deu por ela com o pagamento das pensões. E isto, o facto de fazer-se conta que isto não é uma coisa importante de transmitir e de explicar a quem vence as eleições e assume a tutela de novo, não me parece que seja normal. Eu não acho que seja normal. É óbvio que era importante porque a administração pública tem um dever de lealdade. Explica-me como é que só ver o Tiago e claramente não foi cumprido. Nessa suposta manipulação, há um problema de base que é um problema matemático. Se tem a ver com uma manipulação eleitoral, que é um disparate absoluto, permita-me que lhe diga, até é ofensivo, mas que existe uma manipulação eleitoral em torno deste grupo de pensionistas, explique como é que essa manipulação tem por base um conjunto de pensionistas ser mais prejudicado, se quisermos, do que beneficiado, porque é este universo que estamos a falar.
Portanto, os pensionistas tiveram retenção a mais, fruto destas tabelas, é superior aos que tiveram retenção a menos. Então explique-me isto não faz qualquer sentido. E o responsável deve ser exonerado, é isso, Emílio? O responsável deve ser chamado à pedra, que é isso que nós estamos a fazer. Muito bem. Até para tentar apurar se de facto é mesmo só isso ou se é mais alguma coisa. Porque a verdade é que foi uma coincidência. Eu acho piada estas coincidências. Portanto, podemos contar com mais uma exoneração, depois das eleições. É não faço a mínima ideia. Vamos ouvir. Mas na sua opinião, sim. Eu, na minha opinião, penso claramente que há aqui uma falta, um dever de lealdade que não foi cumprido. E que os portugueses merecem que seja cumprido. Porque estamos a falar que as pessoas não têm nada a ver com isto que se passa lá fora. Os pensionistas não têm a ver com estas coisas. Eles não têm que ser, digamos, alvo destas tabelas e demorar 3 meses a atualizar a tabela e esperar que as eleições passem para atualizar a tabela. Mas era não importante têm que estar explicar essa sujeitos a questão dos isto. 3 meses, Não é? porque supostamente a partir de fevereiro já as tabelas, as alterações foram em março. já as tabelas Isso, do orçamento estavam em Mas vigor. isso já foi apurado, foi em março. Foi depois das eleições. Depois, Pronto, é preciso tirar Por isso. Tiago Por isso é que Barbosa, Mariana parece que há aqui Leitão e Emílio Guerreiro, agradecer aos três. Com Muito um obrigado. rabo de fora, não é? O que parece. Muito bem. Muito obrigado aos três. Boa tarde. Obrigada. Obrigado.